Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, amigos, irmãos em Cristo Jesus e todos os que assistem os vídeos de instruções desse que vos fala, seu amigo, irmão em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos. Evangelista não dentro de um título para ser maior do que ninguém. Evangelista pela vocação que foi me dada para essa função no ministério, na obra do Reino de Deus. Pregar, evangelizar é instruir, é ensinar, levar a informação, notificar a todos a verdade do Evangelho. Foi me dado esta vocação por onde eu tenho cumprido esse ministério há mais de 15 anos. Tenho cumprido o ministério pela vocação que foi me dada, de evangelista, para levar a verdade que liberta. E essa verdade precisa ser comunicada ao mundo, porque o único meio da humanidade ser salva é pelo conhecimento da verdade. Quero vos falar nesse momento sobre isso, pegando o texto que Jesus falou lá em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, no versículo, vou ler do 30 ao 31, ao 32, aliás, o que diz a palavra de Deus para a gente trabalhar a informação, trabalhar o ensino, trabalhar a palavra de Deus, que é luz e lâmpada, para iluminar nosso entendimento, para nos guiar no caminho para Deus, pela palavra. Essa palavra que nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar, levando ao conhecimento de toda a humanidade, pequeno, grande, sábio, analfabeto, ignorante, culto, bom, ruim, juiz, doutor, advogado, desembargador, ladrão, estuprador, prostituto, seja qual for a área da sociedade que o ser humano esteja vivendo, todo ser humano, independente de qualquer coisa, precisa conhecer a verdade. Essa verdade que veio de Deus para nos iluminar, para nos tirar das trevas que o mundo estava mergulhado. As trevas que é a mentira, que foi lançada, pela qual o homem caiu, pelo pai da mentira. O diabo. O próprio Jesus vai dizer que ele é o pai, o criador da mentira é o diabo. Porém, Deus é a verdade. Essa verdade é Jesus. E ele veio para iluminar o nosso entendimento. Ele é a luz de Deus. Ele disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas. Isso está lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Vamos ler no capítulo 12, versículo 44, 46. Jesus vai dizer assim: eu sou a luz que vim ao mundo. Então o mundo estava em trevas. Se ele é a luz, ele não é uma luz. Jesus, ele é a luz que veio. Então o mundo não tinha. O mundo estava em trevas, sem o conhecimento da verdade. Os homens estavam perdidos, caminhando cada um para a condenação por vários caminhos que levam o homem ao inferno. Porque para o céu só há uma porta. E Jesus, ele é esta porta. João 10, 9. Agora, para o inferno, existem várias portas, vários meios, por onde o homem se conduz, estão se conduzindo para o inferno. Porém, vamos aprender o que Jesus vai dizer aqui. João capítulo 12, no versículo 46, Jesus vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim
não permaneça nas trevas. Observe, meus amados irmãos em Cristo Jesus, amigos que sempre ouvem os vídeos de instrução desse que vos fala, evangelista Wellington Ramos, o irmão Wellington Ramos. Eu peço a vocês que sejam prudentes para analisar a palavra, o que Jesus, ele determina, ele esclarece, ele nos mostra como a verdade de Deus que nós precisamos conhecer. Observe essa fala de Jesus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João aqui, no capítulo 12, versículo 46. Jesus vai dizer assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim e que me segue não permaneça nas trevas. Você para entender o que Jesus está ensinando aqui. Se você compreender isso aqui, você não vai seguir nenhum outro meio, nem caminho. Você não vai ser guiado por ninguém, porque só há uma luz. Jesus vai dizer, eu sou a luz. Só há uma forma de você não continuar nas trevas, é seguindo esta luz. Jesus vai dizer, quem crê em mim, quem me segue, não andará nas trevas, não permanecerá nas trevas. Porque Jesus como luz, se eu estou seguindo a Jesus, logo eu sou luz com ele. Não estou mais nas trevas com o diabo. O diabo é trevas. E quem está na mentira está nas trevas com o diabo. Quem está na luz, que é a verdade, que é Jesus, está na luz com Jesus. Está entendendo aí essa verdade que você precisa conhecer? Então, mas é preciso conhecer. É necessário conhecer. E esse é o trabalho que Deus deu à igreja na terra. Que somos nós, pessoa. Divulgar essa verdade. Para que todos que ouçam tenham conhecimento. Possa ser alcançados com o conhecimento da verdade. Por onde eles vão ser libertos? Ei, se eles crer. É para quem crer. Não é para quem ouve e não crê. Quem ouve e pratica é bem-aventurado. Não é quem ouve e continua na direção contrária ao que diz a palavra. Esses não são abençoados. Esses permanecem na maldição. Ainda com tudo que eles venham possuir, conquistar, toda a prosperidade, toda a conquista, toda a fortuna que eles tenham, continua na maldição. Porque a maldição é estabelecida dentro desse princípio. Quando o homem está andando com o entendimento fora da palavra, ele está em maldição. A bênção é para quem anda e pratica na palavra. Vem para cá. Então é questão de conhecimento. Para conhecer, para crer, você tem que ser informado, tem que ouvir. Pois como ouvirão se não há quem pregue? Deus enviou o pregador. Deus levantou o ministério da pregação. Deus levantou a sua igreja como sal e luz do mundo. Para quê? Nessa função, esclarecer, trazer o sabor de Deus para o mundo que está em dessabor. A igreja tem essa função. A igreja tem que exercer esse ministério. Igreja, não estou falando da igreja do homem, casa de alvenaria, tijolo, areia e cimento, onde dizem que é de Deus. Igreja, estou me referindo a pessoas, que é a igreja de Deus, que já alcançaram o conhecimento da verdade, que já foram libertas, que estão seladas pelo Espírito Santo de Deus, garantindo ela como propriedade de Deus, onde ela é inserida na igreja. A partir do momento que ela crê em Jesus, se arrepende e recebe o batismo para a remissão do pecado em Jesus Cristo, onde ela é selada pelo Espírito Santo. Igreja, somos nós, pessoas, e nós temos esse compromisso. Agora, uns têm a vocação com um grau de fé e conhecimento maior, que Deus deu a vocação para o ministério da palavra, para poder levar o ensino, fazer o bom combate da fé, repreender, corrigir, instruir, refutar. Isso é para quem está preparado dentro da vocação que Deus deu, para edificar os demais membros. Porque nós também somos membros.
Só que há uma diferença. Nós recebemos mais dons. Nós recebemos vocação. E temos o maior compromisso. Não é que nós somos maior do que os outros. Todos são membros, como nós também, que temos a vocação de pastor, presbítero, evangelista, apóstolo. Nós também somos membros. Nós não somos maior do que ninguém, nem tampouco menor. Porque nós temos que conhecer esse princípio. Entre os membros da Igreja de Cristo, não há maior nem menor. Pelo fato de eu ter a vocação de pastor, de evangelista, isso não me torna maior e mais cheio de Deus do que nenhum outro irmão. Isso me dá mais responsabilidade para cumprir a vocação do ministério que foi me dado, para usar os talentos que eu recebi. Um recebeu 2, um recebeu 3, outro recebeu 4 e por aí vai. Cada um trabalhe dentro da sua capacidade, pela vocação que Deus deu. Cada membro do corpo tem que trabalhar na sua vocação para a edificação do corpo. Está entendendo? Eu, você como membro do corpo que forma a igreja, somos nós, que não é casa de alvenaria, tijolo, areia e cimento. Igreja de Deus somos nós. Nós temos que trabalhar dentro da vocação que nos foi dada para o crescimento e a edificação da igreja de Cristo. Pessoas, não igreja do homem, areia, tijolo e cimento, ministério de igreja nenhuma. Então, nós temos essa vocação, pregar a verdade, levar a palavra, levar o conhecimento, esclarecer, informar, ensinar, instruir as pessoas que estão dentro dos conceitos errados, dos caminhos errados, que não é o de Deus, mas elas estão pensando que estão andando com Deus, mas dentro de conceitos errados, dentro de uma direção errada, estão na mentira. Nós, como luz, é isso que Jesus disse, somos luz do mundo. Para quê? Para esclarecer. Esse texto aí não fala de luz no sentido de testemunho de veste, de formalidade religiosa, de usos e costumes. Não é um testemunho de religiosidade. A luz que Deus está dizendo que nós somos, não é para dar testemunho de religiosidade, é para levar o esclarecimento aos que estão sem entendimento de Deus. É explicar, é ensinar, é mostrar. Deu para entender? Mas é preciso conhecer para ser liberto. Como vão conhecer se não tem quem leve o conhecimento? Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão crer naquele que Deus enviou se não ouviram dele? É preciso falar dele. É preciso pregar. E Paulo vai dizer, mas Deus tem enviado homens para isso. Lá em Romanos 10, você vai ver isso lá no versículo 9, versículo 10. Vamos ver como é que está aqui. Essa verdade que aqui você está ouvindo, a gente vai ver na Bíblia. Tudo que a gente está falando aqui, a gente vai examinar aqui. Escuta o que Paulo diz, Romanos capítulo 10, versículo 14. É interessante essa leitura para a gente entender o que ela nos ensina. O que a gente aprende aqui. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Para que é preciso ouvir. Aí Paulo diz, e como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que eu vou crer em algo que eu não ouço, que eu não sou ensinado, que eu não sou instruído? Aí Paulo vai continuar dizendo, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? E como vão ouvir, se não há quem pregue? Aí Paulo vai dizer no versículo 15, como pregarão, se não forem enviados? E como é que você vai pregar se Deus não enviar? Como é que vai ser pregado a verdade se Deus não enviar? Quando Ele envia, Ele capacita antes, prepara, vocaciona, aí sim, depois Ele envia. Foi o que Jesus fez com os apóstolos. Ele chamou os apóstolos, preparou os apóstolos, capacitou os apóstolos, vocacionou os apóstolos e depois enviou. Ele não pegou neófito, ele não enviou os apóstolos sem saber de nada, sem saber falar sobre a fé, sem saber trabalhar conceitos doutrinários com aqueles que contradizem. Jesus não enviou menino para a obra dele. Jesus não enviou leigo.
Não estou falando de diplomado, de curso de doutorado. Ele enviou homens simples, mas com a sabedoria que ele deu. A sabedoria quem dá é o próprio Deus. Não é sabedoria por letra, de estudo de homem. É a sabedoria do conhecimento que Deus nos dá, do entendimento pela revelação da palavra que o Espírito Santo nos dá. É essa sabedoria. Por isso que eu prego o Evangelho com tanta firmeza, com tanta veemência, com tanta segurança, com tanta verdade, não é? A palavra que eu queria dizer agora eu esqueci. Com tanta solidez, um evangelho sólido. Por que eu prego? Porque eu estou pronto para qualquer debate. Porque eu estou pronto para qualquer contradição que vier a mim. Porque eu estou pronto para trabalhar contra os que contradizem a verdade do evangelho. Porque eu estou preparado. Porque eu tenho essa missão aqui de estar levando sempre. Porque Deus me enviou. Porque Deus me capacitou, porque Deus me deu a sabedoria, porque Ele me escolheu para esse ministério. Não foi eu que quis, não foi nenhum homem que me deu, não foi nenhuma consagração de pastor, de homem, de igreja, foi o próprio Jesus. É Ele que levanta, é Ele que capacita, é Ele que vocaciona. A unção não é dada por nenhum líder religioso, é o próprio Deus que nos dá a vocação. A unção é o Espírito Santo. Não é nenhuma coisa sobrenatural que os homens criam hoje. Ele mesmo dá uns para profeta, pastores, doutores, evangelistas, segundo a vontade dele, o querer dele. O Espírito Santo, ele distribui os dons como ele quer, não é como os homens pedem, não é como os homens determinam, é como Deus quer. Então Paulo vai dizer, como vão crer naquele de quem não ouviram? Como vão ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas Deus enviou. Deus levantou a sua igreja. Deus capacitou homens no meio da igreja. Não sobre a igreja, no meio, entre a igreja. Para cada função, cada área tem a sua atuação. Procure qual é a sua. Não queira fazer o papel da mão, se você é pé. Não queira fazer o papel da boca, se você é olho. Não queira fazer o papel do ouvido, se você é nariz. Você está entendendo isso? Nós somos como um corpo. A Bíblia vai definir a igreja, o corpo de Cristo, como um corpo humano que tem vários membros. Cada membro tem sua função. Nenhum é maior do que o outro. Todos estão formando o corpo para que este corpo siga, seja submisso, seja liderado, seja esteja sujeito, esqueci a palavra agora, estou me esquecendo da palavra, isso é a idade, para que todo o corpo seja guiado e dirigido pela cabeça, irmão. A cabeça do corpo, igreja de Cristo, não é um líder de igreja nenhuma local. Não é um líder de religião nenhuma. Não é um líder de instituição nenhuma. A igreja de Cristo tem que ser guiada, tem que estar submissa, tem que estar sob é embaixo. Pela cabeça, que está em cima, sobre nós. A autoridade para a igreja é a cabeça, Cristo. Não é líder, não é ministério religioso nenhum. Hoje o povo está vivendo diferente nesse entendimento. Não vou entrar nesse assunto agora. Eu quero falar aqui sobre conhecimento. Que esse é o papel da igreja. Levar o conhecimento de Deus ao mundo. Mas o conhecimento da verdade do evangelho. O conhecimento que a humanidade precisa para saber como chegar a Deus. Para saber como alcançar o perdão de Deus. Para saber como receber salvação de Deus. Para saber como ser participante da promessa da vida eterna. O mundo precisa desse conhecimento, porque o mundo está vivendo a mentira em nome de Deus. Quantos estão aí em vários caminhos, pensando que vai encontrar Deus, que está na vida eterna, que é salvo, que está servindo a Deus, que estão adorando a Deus? Quantos estão dentro dessa mentira, por várias vertentes religiosas, por vários caminhos da religião, por vários conceitos doutrinários, entendendo que estão servindo a Deus? De quem é o papel, a missão, a obrigação,
A incumbência que Jesus deu para pregar a verdade foi a quem? A igreja. Pessoas. Não há uma instituição privada, fechada, exclusiva, dentro de um local, dentro de uma casa de alvenaria. A igreja somos nós, que estamos em todos os lugares da terra. Eu, como igreja, como membro dessa igreja, tenho que cumprir a função que Deus me deu na minha casa, no meu bairro, na minha comunidade, nos meus amigos, na minha vizinhança, no trabalho, aonde eu estiver. Eu tenho que cumprir a função de igreja, que é anunciar a virtude daquele que nos salvou. Anunciar a verdade que leva o homem a encontrar salvação. Eu não fui chamado para ser nenhum adepto, nenhum negócio, nenhuma propriedade de nenhum ministério religioso, para ficar centralizado, submisso, dentro daquele local exclusivo, como propriedade daquele ministério, fazendo a obra não do reino de Deus, mas fazendo a obra do reino dos homens, dentro daquele ministério, sendo privado de uma vida com Deus, entendendo que tudo de Deus se resume dentro de uma instituição igreja, do local, do recinto. Você está entendendo? Então a nossa missão é essa como igreja. Iluminar. Nós somos luz do mundo. Temos o dever de esclarecer. Esclarecer os que estão nas trevas. Para que conheçam a verdade. Como vão conhecer a verdade? Se não for lhe pregada a verdade. Então, olha o que Jesus vai dizer agora. Jesus vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas, mas venha para a luz. Passe a estar na luz. Ele é a luz. E nós temos que divulgar ao mundo como luz também essa luz suprema, que é Jesus, que ilumina todos que crê nele. Deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar aqui, não perturbe, porque sempre que eu estou a gravar, né, vem ligação, tem situação, e agora eu coloquei não perturbe. Amém. Amém. Estou aqui sempre cumprindo o meu ministério em casa, no trabalho, no carro, na rua, na praça, aonde eu estiver. Eu sou. A palavra de Deus não está presa em quatro paredes. A palavra de Deus não foi estabelecida dentro de quatro paredes para o povo ouvir. A palavra de Deus está na minha boca. E Deus me deu a graça para levá-la a todos, aonde eu estiver, que tiver oportunidade de pregar, a tempo e fora de tempo, pregando esta palavra diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregue esta palavra a tempo e fora de tempo. Anuncie ao mundo a verdade que liberta, para que todo aquele que crê seja salvo. Essa é a nossa missão como igreja. Cumpra a sua missão como igreja. Não viva preso dentro de devoção, dentro de igreja. Vou repetir de novo. Eu gosto de repetir para você memorizar, para você analisar. Nós, como igreja de Cristo, pessoas, temos que cumprir a nossa vocação como igreja, fazendo a obra do reino de Deus, anunciando o evangelho, levando o esclarecimento, levando a verdade da salvação para os que estão no mundo perdido. Mas sabe qual é o problema? É que muitos estão vivendo, não como igreja, muitos estão vivendo com a vida devota à igreja do homem, estabelecendo uma vida de regra de fé e prática, de devoção e consagração, não a Cristo como cabeça, cumprindo a função de igreja, mas estão sendo devotos e praticantes da igreja, do homem, instituição, religião, a quem eles estão servindo como a Deus. Estão perdendo o foco, estão perdendo o entendimento, estão mudando os valores e os princípios, deixando de cumprir a missão como igreja, para estar devoto, escravizado dentro de trabalho e ordenança de igreja, igreja do homem. Nós, como igreja, temos que cumprir a missão que Deus deu à igreja. Igreja essa que são pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, que foram libertas do engano e das trevas, que vieram para o reino da luz. E como luz, nós temos que iluminar o mundo, levar a verdade, levar o esclarecimento, corrigindo, repreendendo, instruindo, mostrando às pessoas a verdade de Deus, por onde o homem pode encontrar o perdão,
a salvação, para estar com Deus na vida eterna quando deste mundo sair. Esse é o nosso dever. Deus não nos chamou para ficar escravizado dentro de um local, recinto, vivendo, arrodeando a formalidade religiosa, os sacrifícios religiosos, as devoções religiosas, as obrigações religiosas. Deus nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. O mundo é as pessoas. Aonde eu estiver, eu tenho que cumprir a minha função de igreja, chamados para fora, fora do mundo, fora das trevas. Como eu agora estou na luz, eu tenho que levar a luz para aqueles que estão dentro das trevas, que estão presos no laço do passarinheiro neste mundo, indo para a condenação. Nós, como luz, temos que exercer o nosso papel. Se tu diz que é luz e não brilha, logo sois trevas. Brilhar não é mostrar testemunho de santidade, não é mostrar a sua religiosidade, não é andar achando que os outros é menos santo e você é mais santo. Testemunho não é esse de igreja, de religião, de vida certinha, bonitinha, de vida do bem, achando que por isso você vai estar impressionando a Deus. O testemunho que Deus quer que nós damos é o de Cristo, não é o nosso. É o de Cristo. Nós temos que deixar o fruto do Espírito brotar em nós. Não é o fruto da religião, não é as obras da religião, não é a vida religiosa. Você está entendendo isso? Aqui é assim. Aqui você ouve palavra amarga. Mas se você receber, no final você vai ter o doce. Agora, se tu quer palavra doce, continua nessa mentira aí, em nome de Deus, dentro dos locais, por meio dos homens mentirosos, que dizem que são profeta, representante, ungido, escolhido de Deus para isso e aquilo outro. No final dessas mentiras, você vai encontrar o amargo. É melhor o amargo agora, para no final encontrar o doce. Porque tem muita gente que está buscando essa mentira agora que é doce. Mas no final, o amargo vai ser mais amargo do que o amargo. Olha o que diz Provérbio sobre isso que eu estou falando. Olha o que diz Provérbio 14, 12. Lê a tua Bíblia aí. Porque eu falo, tudo que eu falo, não é da boca para fora do meu entendimento. Eu falo principiado nas Escrituras. Tá? Quando eu corrijo, quando eu repreendo, quando eu levo uma informação pela palavra. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos, no plural, da morte. Como eu disse aqui, existem vários caminhos, várias portas para o inferno. Para o céu, só um. Olha o que diz agora Provérbios capítulo 14, versículo 13. Eu li o 12, agora vou ler o 13. Até o sorriso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. O fim dessa alegria que hoje vivem dentro de uma vida sem ser submissa à doutrina, à palavra, à verdade de Deus, vai ser a tristeza. Hoje se alegram, hoje se gloriam, hoje prevalecem, mas só vai prevalecer no final, porque o final é melhor do que o começo, o meio é melhor o fim. Por isso que nós, cristãos em Cristo, temos que perseverar até o fim, porque só vai receber o doce, a alegria de Deus eterna, quem perseverar até o fim. Agora, os que estão hoje, na sua vida absoluta, nos seus entendimentos, na sua direção pelos preceitos dos homens, resistindo à verdade, o final será amargo. Até a alegria terá dor o coração. E o fim da alegria, do sorriso, é a tristeza. Olha aqui, Provérbios, capítulo 14, versículo 13, diz assim: até o sorriso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Meus amados irmãos, estou levando algo muito importante aqui para vocês. Vocês precisam ter o conhecimento. Vem cá você que diz que está em Deus. Você tem o entendimento da verdade? Você já conheceu a verdade? Seja sincero. Aonde está alicerçado o teu conceito de fé? Aonde está o entendimento da tua vida de Deus e com Deus? Ela está principiada e alicerçada aonde? Aonde? Será que você realmente já conheceu a verdade? Porque vamos ver o que Jesus vai dizer lá em João,
Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. No capítulo 8, no versículo 31 ao 32. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Jesus dizendo aos judeus que criam nele: se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Versículo 32, Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que Jesus vai dizer aqui aos judeus. Dentro do contexto aqui, Jesus está dando um discurso, um ensinamento da missão dele, do que ele veio fazer, executar para a humanidade. Jesus, nesse contexto aqui, está dando um discurso sobre a missão dele. Está começando a falar, ensinar, mostrar ao povo, naquele período, os judeus, aonde Jesus estava. E aí Jesus vai dizer no versículo 31, a esses judeus que estavam ouvindo ele, e muitos estavam crendo em Jesus. Agora Jesus vai dizer assim: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Agora, vamos trabalhar aqui o que a palavra está dizendo, o que nós aprendemos aqui. Quando Jesus vai dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Por que Jesus disse isso? Porque os judeus, eles tinham uma formação religiosa. Os judeus, eles tinham uma vida de devoção dentro dos seus preceitos religiosos estabelecidos pelos homens, dentro da religião judaica. E Jesus agora vai dizer: vocês estão crendo em mim, mas só serão meus discípulos se guardarem, praticarem, seguirem a minha palavra. Não adianta dizer que crê em Jesus e continuar dentro de uma doutrina, de um entendimento, vivendo sua regra de fé e prática, vivendo sua devoção, não aquilo que Jesus fala na sua palavra, mas aquilo que os homens ensinam nas religiões. Desse jeito você nunca vai ser discípulo de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer isso. Vocês só serão meus discípulos se guardarem e praticarem a minha palavra. Vem cá. Essa doutrina, essa prática, essa regra de fé que tu estás vivendo, esses movimentos de fé, essas devoções, essa tua consagração, essa tua vida devota dentro dos trabalhos, dentro dos rituais, dentro dos cerimoniais, dentro dos cultos, nessa igreja que tu está, nessa religião que tu está, nesse grupo que você está, eu te pergunto, é guiado pela palavra de Cristo? Tudo que você está vivendo aí está dirigido pela doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo ensina isso que vocês estão vivendo aí? Ensina leva vocês a ter esse entendimento que vocês estão recebendo dentro das igrejas, religião, qualquer grupo? A doutrina de Cristo ensina vocês a guardar o sábado para ser salvo? A doutrina de Cristo ensina vocês a estar dentro de uma igreja, ser batizado numa instituição como sinal de que é salvo, de que é povo de Deus? A doutrina de Cristo ensina vocês a estar dentro de ritual, de culto, de cerimonial, de misticismo, para alcançar bênção, vitória dentro de campanha? Será que isso é a doutrina de Cristo? Será que isso que tu está vivendo é a palavra de Cristo? Será que essa tua vida devota, praticante da formalidade dentro da religião, é o que Cristo ensinou para você como salvo, como de Deus, servir? Será que é? Analise. Errais por não examinar as Escrituras. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Só te salvarás se for prudente e perseverarás na doutrina de Cristo. Não é na vida religiosa como muitos, a humanidade em geral, vive. Amém? Então Jesus vai dizer isso aqui, irmão. Jesus vai repreender os judeus, mostrando a eles que eles tinham que agora estabelecer sua vida numa regra de fé e prática, como vida com Deus, não era mais dentro de nenhum conceito religioso. Era na palavra de Cristo.
Porque a palavra de Cristo, o homem seguindo, ele é discípulo de Cristo. O homem só é discípulo de Cristo se ele estiver praticando e seguindo a doutrina de Cristo. Todo mundo diz que é cristão. Todo mundo diz que é de Deus. Todo mundo diz que é de Cristo. Qual é a doutrina que tu estás seguindo? Aonde tua vida está sendo devota e praticante? Aonde você tem alicerçado sua fé? Por onde tem guiado teus caminhos, teu entendimento, teus preceitos? Está sendo conduzido e guiado por onde? Pela doutrina de Cristo ou por doutrina de igreja? Pelos preceitos de Deus ou por preceito dos homens? Você tem que examinar. Você tem que ter cuidado. Você tem que cuidar de ti e da doutrina. Ser prudente. Analisar o que tu estás recebendo como verdade de Deus. Porque a verdade é Jesus. É o que Jesus ensinou. E nós, como igreja de Cristo, não devemos seguir nenhum outro conceito, nenhum outro meio de evangelho, nenhum outro meio de vida com Deus. Nós, como discípulo de Cristo, igreja dele, temos que estar submisso, jurar fidelidade. Não é a doutrina de igreja alguma. Temos que jurar e ser fiel até a morte a Cristo, não negando o seu nome e guardando a sua palavra, vivendo ela para alcançar o final do labor desta vida, a salvação da nossa alma. 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora, tu só pode permanecer nessa salvação se tu cuidar de ti e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. Você tem cuidado de ti e da doutrina? Ou você tem cuidado da sua vida devota à igreja? A trabalhos religiosos, a vida religiosa. Você tem sido prudente para examinar a doutrina de Cristo? Então Jesus vai dizer, conhecereis agora. Olha o que ele diz agora no versículo 32. Rapaz, aqui é muito sério. Eu convido a sua atenção agora, para você entender, para que com esse entendimento você se converta, você seja iluminado e você seja esclarecido. Agora, João 8,32. Escute o que Jesus diz. Depois que ele fala lá em João 8,31, vocês já serão meus discípulos se guardarem a minha palavra. Verdadeiramente aí, vocês serão meus discípulos, guardando a palavra. E no 32 ele vai dizer, e conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem duas coisas aqui que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, você tem que conhecer a verdade, para depois de conhecê-la, ela libertar você. Você só é liberto pela verdade. Agora, para você ser liberto pela verdade, você tem que conhecer a verdade. Rapaz, isso é muito sério. Agora, como você vai conhecer a verdade se não há quem pregue? Ah, mas Deus enviou, irmão Wellington. Deus enviou homens para pregar a verdade. Mas, dependendo do lugar que você está, dependendo do líder que está dominando sobre você, ele não está te pregando a verdade. Por quê? Porque a verdade não dá lucro. A verdade não dá popularidade. A verdade não traz plateia nem multidão. E a maioria desses homens, dentro desses ministérios, eles querem plateia, eles querem lucro, eles querem multidão, eles querem domínio sobre o povo. Quem prega a verdade tem que saber que não tem que ser arrogante, nem prepotente e nem querer ser maior do que ninguém. Quem prega a verdade tem que saber que ele é apenas um servo, igual aos outros, com apenas responsabilidade para padecer, pregando a verdade. Há muitos que vão resistir, mas a minha missão é pregar a verdade. Então, para você ouvir a verdade, você tem que estar num local onde esteja um homem compromissado com a verdade, jurando fidelidade à doutrina, não de igreja, mas à doutrina de Cristo, para pregar a você a verdade, para que depois de você ser informado da verdade, conhecendo, você ser liberto pela verdade. Deu para entender agora como é muito sério isso?
que você está ouvindo aqui. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Duas coisas importantes. Você precisa conhecer, para depois de conhecer, é a verdade que te liberta. Você precisa ser liberto. E essa verdade que te liberta. Agora, o que é a verdade? Quem é a verdade? Aí você vai dizer, é Jesus, correto, mas você não segue a Ele. Se Ele é a verdade, por que você não está guardando a palavra dEle? Por que você não está submisso à doutrina dEle? Por que você está submisso aos conceitos dos homens, à doutrina dos homens? Por que você não ouve a palavra dEle? Por que você não aceita a correção da palavra dele? Por que você está sendo mais temente e devoto ao homem do que a ele? Então você ainda não foi liberto por ele. Você diz que ele é a verdade, mas você diz da boca para fora, porque você não conheceu ainda ele. Muita gente diz, eu creio em Jesus, Jesus é a verdade, mas vai analisar o entendimento dessa pessoa, vai observar o conceito de fé dela, a doutrina que ela segue, os usos e costumes, os rituais, os cerimoniais que ela faz com o entendimento de que é para receber de Deus, para estar em Deus, para buscar a Deus. Vai buscar isso dela, para tu ver onde está o entendimento dela, o que ela está vivendo como regra de fé e prática. Não é a doutrina de Cristo. Não é a verdade de Cristo que ele trouxe. Ele é a verdade. E ele trouxe o conhecimento verdadeiro para a gente conhecer a vida com Deus, chegando a Deus. Para a gente conhecer o caminho, chegar a Deus e andar com Deus. Para que no final da nossa fé aqui, andando com Deus por fé, alcancemos a salvação da nossa alma. Muitos não estão na verdade. Eu acho interessante que Jesus vai dizer assim: Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Os grupos estão por aí, tudo dizendo, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor, glória a Deus e aleluia. Mas não estão na doutrina dele. Estão praticando coisas que são contrárias ao Evangelho. Estão vivendo anátema. Estão vivendo o Evangelho anátema, estão apostatando, estão sendo conduzidos por paganismo, não estão guiados por Cristo. Logo, não adianta dizer que Jesus é o Senhor. Jesus vai dizer, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve e pratica a minha palavra. Então você tem que ter cuidado, meu amado. Você tem que ter cuidado, meu irmão. Está pensando que pelo fato de você estar dentro de um grupo, de uma igreja, de um local, de uma instituição, de uma religião, dizendo que Jesus é santo, cantando hino de louvor, adorando a Deus, vivendo a formalidade, cumprindo a devoção, as obrigações, guardando as tarefas, vivendo todo o cerimonial, você está pensando que isso leva você a Deus? Que isso garante a tua salvação? Se você não estiver na doutrina, não adianta dizer que Deus é grande, glória a Jesus, aleluia. Não adianta juntar a multidão, estar no meio de multidão, cantando hino de louvor, gritando, falando língua estranha, vivendo poder, vivendo manifestação. Se você não estiver na doutrina de Cristo, se a tua vida não estiver guiada, conduzida dentro do entendimento da verdade, logo tudo que tu vives é vã. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Por quê? Porque em vão me adoram, seguindo preceitos de homens, não de Deus. Salvação não é questão de vida dentro de igreja. Salvação é questão de entendimento. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso você conhecer a verdade para ser liberto. Não é o fato de você estar dentro de uma igreja, vivendo a formalidade religiosa, passando a ser um religioso dentro da vida religiosa, dos usos e costumes e das práticas. Não, não é esse o caminho para a salvação. Salvação não é questão de vida religiosa, de devoção à igreja. Salvação é questão de entendimento, do conhecimento da verdade, para ser liberto. Jesus falou isso.
e conhecereis a verdade. É preciso conhecer, mas você só vai conhecer se você estiver sendo instruído por homens que lhe preguem a verdade. Não homens que preguem fábulas, mentiras, fantasias. Não homens que preguem mensagens de autoajuda conveniente e satisfatória que agrade a multidão. Vocês só podem ouvir a verdade, não é dentro de nenhuma instituição, é por boca de homens que têm o compromisso com o Evangelho, que têm o compromisso com o reino de Deus, que têm o temor de Deus, que foi levantado para agradar a Deus e não a multidão, os homens. Você só pode ouvir a verdade pelos verdadeiros profetas que não se corrompem, que pregam a verdade que liberta, a verdade do Evangelho. Salvação é questão de conhecimento, de entendimento, para que você seja salvo. É preciso conhecer. Depois de conhecer, você agora vai tomar a decisão pela qual vai lhe levar a alcançar o dom gratuito de Deus, que é a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Quando você ouve dele, conhece sobre ele, conhece a verdade dele e determina na sua vida: eu sou discípulo de Cristo, eu vou seguir a Cristo e não a nenhuma instituição. Eu vou devotar a minha vida à palavra de Cristo, não à obra de igreja. Eu vou seguir, estar submisso a Cristo, que é o cabeça da igreja, que eu faço parte e formo como pessoa. Não ao homem, dentro da igreja, a instituição do homem, casa de tijolo, areia e cimento, alvenaria, que diz que é a casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Quando nos convertemos a Cristo, para passar a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, selado para o dia da redenção, por meio do conhecimento da verdade. Salvação é questão de conhecimento, entendimento, não de vida religiosa, não de usos e costumes, não de formação do conceito religioso. Salvação é aqui. Olha o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 4:4. Porque o Deus desse século, se referindo ao diabo, enganador, o pai da mentira, cegou o entendimento dos incrédulos. Cegar aqui, ó. Muitos estão cegos aqui, ó, no entendimento. A cegueira não é da visão física, da visão ótica, a cegueira do entendimento. Muitos estão cegos, vivendo uma vida com Deus cego, guiadas por muitos outros cegos, e todos vão cair no buraco da perdição eterna, porque você precisa ter o entendimento esclarecido com a verdade do Evangelho de Cristo. É o que Paulo vai dizer: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Rapaz, o cara quando passa a viver rituais religiosos, ele está sem entendimento. Não, eu vou subir um monte para buscar a Deus. Esse indivíduo está sem entendimento de Deus. Não, eu vou para a campanha da vitória para receber a vitória de Deus. Esse indivíduo está sem o entendimento de Deus. Não, eu vou para a campanha da chave, campanha da porta, para Deus abrir a porta que eu quero que Deus abra. Esse indivíduo está sem entendimento. Por que está sem entendimento? Porque está privado da verdade. A verdade que é a luz que ilumina o nosso entendimento. Ele está sendo privado da verdade, sendo formado num ensinamento, numa doutrina de mentira, que não é a doutrina de Cristo. Aonde ele entende que a vida dele com Cristo é por esses meios que colocam os homens dentro da religião. Mas a verdade do Evangelho não ensina isso. É isso que você tem que conhecer. A doutrina de Cristo. O que Cristo ensina. O que o Evangelho nos ensina para viver uma vida de salvo, verdadeiramente em Deus, como igreja dele. Não é o que ensina os muitos líderes dentro das muitas igrejas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salvação é questão de entendimento, conhecimento. Não é questão de vida formal religiosa, de devoção, de consagração, de uma vida dentro do padrão da religião. Salvação é aqui, ó. Deus trabalha aqui. O reino de Deus tem que ser implantado aqui. Ele não tem aparência exterior, é no interior do homem. É no centro do homem. Na alma, no espírito, no entendimento do homem. Para o homem entender
pelo conhecimento da verdade. Então que Deus abençoe todos vocês e que em nome de Jesus essa ministração, essa instrução possa ter esclarecido o teu entendimento para que você, a partir desse momento de informação, de instrução, você tenha conhecido a verdade, creia nela para ser liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade, que é Jesus, vos libertará. Quando você conhecer Ele e crer nele, Ele te liberta. Amém? Ele veio para isso. Então fica aqui mais uma ministração desse que vos fala, seu amigo e irmão, Wellington Ramos, vocacionado com dom, com a vocação de evangelista, para cumprir esse ministério, levando a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crer. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus. E eu quero aqui dizer a vocês, se vocês querem conhecer mais assunto, ter mais esclarecimento, não só aqui no Face, onde eu faço essas lives de instruções ao vivo, e coloco lá no YouTube, no Kawaii. Dá uma olhadinha lá, Evangelista Wellington Ramos, lá no YouTube, no Kawaii. Você vai ter muito material, vídeos de instruções, para ajudar você no conhecimento, no esclarecimento, e tirar dúvidas, e levar o ensino de vários assuntos que você precisa para uma vida sólida, firme e sã, na presença de Deus, vivendo a verdadeira fé, que vai te salvar no final do labor desta vida. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.